Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial. O convidado de hoje é especialíssimo. Esperamos muito por esse momento aqui. Já, obviamente, apresento para vocês. Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo de primeiríssima mão. E, bom, nosso convidadíssimo de hoje é escritor, editor e artista plástico, um dos mais prestigiados autores portugueses da atualidade. Sua obra é editada em diversos países, com destaque para Brasil, Alemanha, Espanha e França. Dentre de suas obras estão Remorso de Baltazar Serapião, que venceu o Prêmio Literário Zé Saramago, entre outros, A Máquina de Fazer Espanhóis, A Desumanização, O Filho de Mil Homens, Deus na Escuridão, que também é o penúltimo seu lançado no Brasil, e ele acabou de lançar no Brasil, mais recentemente, o Educação da Tristeza, que fala sobre luto, violência e sua recuperação. Muito bem-vindo aqui ao História Diversas, Walter Ugumãe. Olá, Custódio, muito obrigado pelo convite. Imagina. Mas essa coisa de dizer, convidado especial, sei quê, você diz isso a todos, que eu já ouvi. Mas você é mais especial. Não acredito. Você é igual a todas as mulheres da minha vida. Todas disseram isso, todas foram embora. Todos falaram que era muito bonito e todos foram embora. Continua encalhado exatamente por essa especialidade toda. Por isso... Não, mas você já começou muito mal. Você é especialista, você sabe disso. A gente estava tentando esse encontro aqui há bastante tempo. Obrigado, tá? Obrigado. Sei quanto a sua agenda é corrida aí. Super obrigado por estar aqui com a gente. Pra gente aquecer o tema aqui um pouquinho, me conta aí como é que começa a questão da sua memória com os livros, a palavra, como chega, como começa a escrita. Você começou pelos poemas. Eu descobri o livro assim como uma coisa alienígena, porque eu não tinha em casa os livros que nós tínhamos em casa eram livros de adultos, eram muito poucos, e eram praticamente só dicionários e pouco mais, assim, umas monografias muito chatas e muito enormes. Então eu achava que o livro era um objeto que só adulto haveria de ter, de entender, e a utilidade eu não descortinava. E eu comecei escrevendo sem pensar em livro. Eu comecei escrevendo focado nas palavras. Era a minha obsessão, ou assim, era o meu interesse. Era meio que guardar palavras. E eu achava nessa altura, bem criança, mesmo antes de saber escrever, eu achava que seria uma bela ideia colecionar palavras. E a minha forma de as colecionar era listá-las. Eu listava assim por uma ordem de preferência. Quando eu comecei a saber grafar, eu fazia assim uma ordem de preferência, como se estivesse aproximando umas e alonjando outras, meio criando uma relação afetiva com cada uma. E eu até achava que de cada vez que eu subia alguma palavra naquela lista, assim, nas minhas preferências, eu achava que em alguma coisa, em algum lugar, haveria de ser produzida uma felicidade que aquela palavra haveria de saber. Sabe, assim, eu subia assim uma palavra e... qualquer que ela fosse, eu lembro, a minha palavra preferida era sempre pirilampo, e depois vagalume também, ou estrela, que era uma palavra típica da criança. Mas quanto mais eu subia ela no ranking, eu achava que em algum lugar as estrelas haviam de ficar felizes por eu gostar, eu gostar do nome delas. E listadas as palavras, eu comecei brincando com elas, assim, jogando. Eu entendi que se eu fizesse umas conexões, às vezes meio doidas, elas viravam frases, mas eu não pensava que estava criando frases ou textos, não tinha nome para dar àquilo. Eu achava que estava brincando com as palavras da mesma maneira que você brinca com os seus brinquedos físicos, não é? Você
toma os brinquedos e umas vezes coloca numa posição, outras vezes coloca noutra. E para mim era só isso que eu estava fazendo, não estava criando nenhum tipo de literatura, digamos assim. Entendi. Mas dessa brincadeira com as palavras, você acha que foi aí que você chegou nos poemas? Que você começa a escrever poemas, né? Eu comecei a escrever uns poemas, assim, mas eu não sabia. Foi a minha professora que uma vez viu, minha professora na escola primária, eu deveria ter talvez uns 8 anos, 7 anos. E ela viu e ela disse, mas isso é um poema. E eu, na altura, eu lembro muito de ter ficado ofendido. Eu fiquei muito chateado, porque eu pensei, como é que essa idiota sabe o que isso é? Fui eu que fiz, eu que sei o que é. Não é um poema. Assim, eu não sabia, como eu não conhecia aquela palavra, ela para mim não tinha conteúdo. Então, chamar aquilo que eu fazia, uma coisa que eu não tinha, sobre a qual eu não tinha domínio, era uma forma de roubar de mim a minha própria arte, assim, o meu próprio engenho, o meu brinquedo. E então eu disse, não, isto são coleções de palavras. Eu faço coleção de palavras. Achava eu que ia ser a primeira pessoa no mundo a colecionar palavras, tinha tido aquela ideia. Como se eu tivesse um medo, e tinha esse medo, de se eu não anotasse, se eu não fizesse essas listagens, as palavras podiam desaparecer da minha vida, não é? Podiam deixar de ser ditas, as pessoas poderiam não conhecer ou não saber, e eu próprio podia um dia querer dizer alguma coisa e não saber como. Então eu achei que a minha professora foi muito idiota de nomear alguma coisa que nem você sabia nomear. Foi muito rápida dando assim um nome para aquilo. Eu achei que ela precisava ter explicado com mais tempo, assim, para eu chegar a uma evidência de que havia outras pessoas com aquele tipo de problema ou com aquela ideia, não é? Perfeito. Então nasceu aí. E você, a gente viu aqui que você até comentou antes da gente começar que você andou com um caderno, anotando coisas e tudo. Ainda é um jeito também de você colecionar essas palavras, o momento e tudo? Às vezes, como a minha agenda aqui no Brasil é muito corrida, esse ainda não tem propriamente muitas anotações, tem assim umas coisas que eu colo, assim, não posso mostrar nada, senão o povo vai perceber que eu colei ali aquilo que eles me deram, mas e tem gente que dá coisas muito secretas e são os que eu mais gosto, mas por vezes eu pego um pincel, assim, uma caneta pincel mais larga e eu anoto palavras que quero deixar lembrar de alguma forma. Não significa que depois vai fazer alguma coisa depois eu não lembro. Se eu quisesse lembrar da palavra, eu teria de lembrar de pegar no caderno, mas eu esqueço da palavra porque eu também esqueço do caderno. E são muitos cadernos? São muitos. Eu tenho muitos cadernos em casa, mais de 1000 talvez. Uou. Sim, bastante mais. E dessas anotações de caderno, desses poemas ali no começo, tem alguma coisa que você pensa em publicar em algum momento, alguma edição, ou são coisas mesmo que vão ficar ali suas? Não, por vezes assim como uma piada, eu fotografo assim 2 páginas, alguma coisa. Tem mais pelo desenho, há coisas assim. Por exemplo, eu vim de Paracatu, tinha feito um sankofa, tem aqui um sankofa. Eu estou fazendo ainda, mas estava fazendo o sankofa porque foi o símbolo de Paracatu. Faço umas capas assim, desenho a capa dizendo Brasil. Às vezes coloco as datas, vês, tem aqui 2025, agosto e setembro. Perfeito. E depois os convites. Eu acho que esse posso mostrar assim, que tem um sankofa e tem um desenho que uma menina me deu. Assim. Demais. Então, enfim, muito legal. Tudo pode, nesses cadernos tudo pode. Maravilhoso. Ô Walter, e eu sei que você é um leitor também voraz, né? Você lê bastante. Muito. O que você leu aí nos últimos tempos que você gostou mais? Olha, eu peguei finalmente, eu não tinha lido esse, encontrei num sebo por acaso agora mesmo uma primeira edição do Luís Fernando Veríssimo, aquele sobre a gula, como é que se chama? Qualquer coisa dos anjos, a Turma dos Anjos, é qualquer coisa assim, eu esqueço muito os títulos. E li agora. Foi assim, o último livro que eu li completo, mas eu estou sempre lendo coisas. A Calila das Mercês, que a nós editou,
aquela Andressa Marques, a Eliane Marques. Tudo tenho lido agora. Eu vi que você leu o livro do Caetano. Sim. Eu estou com tudo isso. Assim. O Caetano Romão é muito incrível. É uma estreia na ficção muito incrível. Muito incrível. E sabe aquela coisa. A Fósforo faz umas edições lindas de morrer, não é? As capas são maravilhosas. Sim. E por isso é muito fácil a gente ficar atraído por um livro da Fósforo, qualquer que ele seja. Mas qualquer coisa, na primeira vez que eu vi alguém publicando, eu julgo que até foi Marcelino Freire, quando alguém publicou a capa do livro e fez um pequeno elogio, eu fiquei logo com a sensação, eu preciso ler isso. Do Caetano. E é muito bom mesmo, né? Ele fez oficina com o Marcelino também, né? Pois, por isso é que eu acho que vi no Marcelino. E de facto, quando li o livro, não me enganei nessa impressão. Tem livros que há qualquer coisa no livro que a gente parece que já está dentro, né? Que já entrou e que já conseguiu entender uma certa atmosfera e que vai valer a pena. Sim. E ele fez uma estreia maravilhosa. Sim. Acho que é uma escrita muito poética também, né? Maravilhoso mesmo. Traz muito essa coisa da terra, do barro e tudo. Maravilhoso. O que mais inspira hoje para você na sua escrita? O que mais inspira escrever hoje, Walter? O que mais me inspira é o sossego, que não me interrompam. É aquilo que mais me inspira é que eu fique livre, que eu fique quieto, que o povo não encha meu saco. Eu já estou numa fase em que eu já só quero não ser desinspirado, sabe? Não quero mais me inspirar em nada, me deixa quieto. Eu já estou numa fase em que tudo é literatura e a literatura é por toda a parte, é por todo o meu dia, e por isso eu já estou mais nessa já faria mais sentido perguntar-me se em algum momento eu consigo relaxar sem ser um escritor. Em algum momento eu deixo de ser um escritor. Eu acho que o único instante em que a escrita deixa de ser um caso é quando eu estou escrevendo e não dou conta. Tá. Sabe? É o único instante em que a vida se esquece de escrever porque ela já está escrevendo. Porque o dia inteiro e todos os dias e em todos os instantes, tudo o que eu faço, eu ando à cata de palavras e de frases. Então é bastante doentio, é muito desaconselhável, por vezes é pouco higiênico e, enfim, e faz poucos amigos, na verdade. Porque a gente às vezes está com pessoas encantadoras, pessoas de quem gosta muito e não queremos estar. Na verdade, que ia estar mais descansando, que é mais... A gente troca as pessoas pelas palavras, assim, eu troco muito, assim, há um momento que eu digo, olha, gosto, mas eu agora prefiro, assim, prefiro escrever. Eu vou sempre preferir escrever, na verdade. Então, qualquer coisa que eu faça que não seja escrever, é uma média que eu tenho de construir na minha cabeça para pensar assim, ok, vai lá, faz de conta que você é um adulto, um cidadão normal, responsável, faça isso, as pessoas vão ficar contentes eventualmente por você marcar presença no almoço e no jantar, mas eu vou ficar no almoço e no jantar só buscando frases, sabe? Sim. E eu penso assim, até são pessoas interessantes, mas se eu descobrir uma frase, a frase é muito melhor. É sempre melhor do que alguém. Mas isso é uma doença, não era assim. Antigamente eu preferia pessoas. Agora não, agora prefiro frases. Agora estou muito estragado. É uma doença que piora. Mas é uma doença que é uma rotina que você mantém. Você está escrevendo no trabalho agora. É uma doença que eu acarinho. E é um ciclo, assim. É difícil você sair dele agora, né? Agora não tem essa altura do campeonato. Você é muito sensação... procurado. As pessoas querem te ouvir sobre a comida dos pombos. Mas a sensação que eu tenho é que é uma doença da qual eu quero ficar mais doente, sabe? Você pensa assim, mas tem cura para isso, eu poderia fazer alguma coisa para voltar a ser normal, para voltar a gostar mais das pessoas. Eu adoro pessoas, mas eu gosto mais dos textos, sabe? Você tem encontrado mais as pessoas nos textos?
eu tenho encontrado mais, eu fico mais comovido, a maior parte das vezes eu fico mais comovido com as pessoas nos textos do que... É porque na vida real eu não consigo confiar, e no texto não é uma questão de confiança, o texto oferece o esplendor da literatura, e por isso você pode estar maravilhado com uma figura que é cretina. Não precisa de ficar protegido dessa figura, não é? No livro. Eu sei ler um livro sem ficar propriamente perturbado ou sem achar que o próprio livro vai me machucar ou vai acabar comigo, não é? Eu vou sobreviver ao pior dos livros, ao mais terrível dos livros, desde que ele seja uma obra de arte literária esplendorosa. Mas já não tenho a certeza que sobreviveria a qualquer pessoa. Então eu fico assim, eu tenho um tempo assim que dá um tempo para cá eu penso que, e depois de todo este processo de tristeza da vida e tudo isso, eu penso assim, olha, eu agora só choro com um livro. Posso chorar com um filme, posso chorar com uma canção, mas chorar com uma pessoa é muito difícil. Porque eu acho que as pessoas... É um pouco como comparar pessoa com cachorro, sabe? As pessoas não estão à altura dos cachorros. E as pessoas não estão à altura dos livros, as pessoas não estão à altura de uma pintura. Eu queria que elas estivessem, mas isso foi uma ingenuidade da minha juventude, assim. E a minha juventude acabou na terça-feira passada. Por isso eu fui muito ingênuo até terça-feira. Agora não estou mais, agora estou adulto. Agora está esperto. Agora estou esperto. Agora não, qualquer que seja a pessoa, você devia fazer... Sabe aquele jogo que você por vezes faz de se prefere um livro ou prefere outro? A gente vai fazer aqui ainda. Você devia de colocar assim, Grande Sertão Veredas ou Sua Prima. E eu escolhia Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, Sua Tia Favorita. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas ou Pamonha. Grande Sertão Veredas ou Cuscuz de milho. Sim, assim... Qualquer coisa que for, a menos que você dissesse assim, Grande Sertão Veredas, Caetano Veloso. Caetano Veloso. Perfeito. Mas Caetano Veloso só tem um. Tem um. E pronto, não vai ter mais. Tá, você falou do Caetano. Eu separei um trechinho de uma música do Caetano que chama Livros. Né? Opa. Você sabia que eu ia falar do Caetano? Não. Mas olha, achei a gente estranho, vai conectando. Tá vendo? Porque eu não gosto mais de pessoas. Acho estranho. As pessoas, elas trazem as coisas sem nem saber que você vai falar, entendeu? E dizem que a gente é especialíssimo e não sei o quê, tudo falso. A gente não é nada. Acho horrível. Essa música é maravilhosa do Caetano, né? Que ele fala ali dos livros. Ele fala, os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil, que votamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão nas prateleiras. Eu sei que você tem uma biblioteca enorme. Tem muita confusão nessas prateleiras? Muito doentia também, muita confusão. Ainda ontem, falando com a minha mãe, ela conhece o meu problema com livros, ela dizia, Walter, não tragas mais livros, não compres mais livros, não tragas nada. E eu já estou na iminência de levar a terceira mala, assim, já estou com 2 cheias e eu já estou na iminência de... Eu acho que já preciso de uma terceira mala para levar todos os livros que eu quero levar. Então, a minha biblioteca está muito caótica. Eu tenho um espaço assim que eu chamo de ateliê, mas que é a minha biblioteca, e que eu enchi de estantes e que eu achava. Aliás, eu propus, assim, quando eu comprei aquele espaço, eu pensei, isso vai ter de ser a biblioteca da minha vida, por isso os livros que eu tiver vão ter de caber aqui dentro e não faz sentido ter mais livros do que aqueles que caberiam aqui dentro. Então eu ingênuo, não é? Porque foi antes da terça-feira passada, quando eu virei adulto, ingênuo, eu achei assim... Eu até vou deixar ali um espaço livre. Eu coloquei um póster da Elsa Soares, um trabalho plástico de um indivíduo a quem eu comprei. E depois coloquei também uma outra peça e pensei assim, eu até vou deixar essas 2 paredes assim com uma arte. E o resto vai ser tudo livros. E quando eu comecei acomodando os livros, tirando das caixas e das sacolas todas,
já não dava para metade, assim. Todas as estantes que eu achava que seriam perfeitas até ao fim da minha vida, os livros vão tomando conta de tudo. Já não cabia metade dos livros. E eu pensei assim, qualquer coisa que eu não entendia, assim, eu não dei conta que tinha tantos livros, porque é um espaço muito grande, assim, isso é muito grande. E hoje, isso foi em 2018, talvez. Hoje a gente não consegue transitar, a gente anda no meio porque tem pilhas de livros, mas eu não consigo abdicar porque muitos deles eu li e aqueles que eu não li eu quero ler, eu só não sei onde eles estão, mas eu sei que eles aliás, estão. Às vezes não sei que estão também, porque por vezes quando eu busco um livro encontro todos os livros que eu estou para comprar, sabe assim, todos os livros que eu vou comprar esse mês, eu preciso ler isso, afinal eu tenho, mas eu não sabia que tinha, estavam soterrados. Então eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei se eu mudo para um outro espaço, se eu começo colocando o livro pendurado no teto, assim, não sei o que eu vou fazer. Mas você imagina fazer uma limpeza, uma renovação? Sempre eu faço, eu sempre entro e quando eu entro na minha biblioteca eu penso, eu vou tirar coisas, eu vou oferecer, eu pego 100 livros, mas quem entra não nota, parece que não saiu dali um palito, sabe? Não saiu nada, 100 livros, se eu tiro 100 livros, e eu faço isso assim, todos os meses eu tiro 100, 200 livros e não se nota, não faz qualquer tipo de efeito. Então, e a maior parte dos livros, de facto, eu não quero abdicar, não é? Porque são livros que eu li, que eu sublinhei, alguns estão muito desenhados, têm coisas coladas, têm anotações de viagens, têm encontros, têm muitas dedicatórias com os autores. Eu adoro pegar dedicatória, adoro valorizar o livro, ou melhor, adoro ter no livro um lugar de encontro, sabe? Essa coisa de a pessoa está muito bem, mas o livro é muito melhor, e vai ser muito melhor se a própria pessoa passar pelo meu livro, sabe? Então, e não precisa de ser o autor, pode ser qualquer pessoa que oferece um livro. Eu sempre digo, não, então dedica para mim. Mas eu não fui eu que escrevi, assim, foi Tolstói, assim, não interessa, mas foi você que me ofereceu, eu quero que você dedique o livro para mim. Ele fica personalizado, então fica aquele lugar perfeito de encontro. Para mim o livro vira essa praça, não é? É a praça perfeita onde eu estou com gente. Perfeito. Não, você sabe que a gente está falando aqui de um assunto, e por acaso eu li um texto hoje do Orhan Pamuk. Ele escreveu um livro, que é um livro de ensaios, eu acho que é o livro mais pessoal dele, né? Fora dos romances. E o título desse capítulo é Como me livrei de algum dos meus livros. Olha o que ele diz aqui. Não sei se eu quero. Foi assim que, com a consciência estranhamente lúcida, tirei 250 livros das estantes e me desfiz deles, como um sultão que passa por uma multidão de escravos e escolhe os que serão açoitados, como um capitalista que designa os lacaios a serem demitidos, fiz minha seleção sumariamente. Acho lindo, mas acho horrível. Assim, adoraria ter escrito, mas eu não diria assim. Eu tenho pena, assim, eu dou os livros, mas eu dou com muito carinho, e eu despeço dos livros. Eu espero que eles tenham uma vida muito feliz. É pet para mim, é um animal de estimação. Então eu entrego para uma família de acolhimento que seja justa, que tenha sentido. Então eu gosto, assim, quando eu pego, e 250 livros não é nada, isso é o que eu dou todos os meses quase. A biblioteca não está tão grande. É somente está dramatizante, é uma alma dramática. Não é tudo. Mas é muito bom esse ensaio dele. Sim, é muito bom. E o Pamuk é incrível. É incrível. Mas a minha relação com o livro que eu dou é uma despedida que eu não faço, eu não causo um drama, mas é uma despedida muito esperançosa. Eu faço com que o livro parta, mas eu espero mesmo entregá-lo nas mãos de pessoas que o querem, assim, que vão ser felizes com o livro. Porque eventualmente eu também fui feliz. O que acontece é que muitas das vezes eu tenho 2 exemplares, às vezes tenho 3 exemplares, às vezes são livros que as editoras me mandaram e que eu não li, que eu não pedi, que eu até não tenho interesse em ler. São coisas ou de autores que eu já li e não me marcaram, e por isso não tenho interesse em continuar
continuar lendo, ou de autores que eu acho que não são de todo para mim, que eu espiei, assim, não é minha... Não é do meu interesse, não faz parte do meu mundo, não vou ler isso. E então eu recebo assim várias coisas e as pessoas dão muitos livros. E de facto, o único segredo para que o livro se mantenha na minha biblioteca é ele vir assinado de algum jeito, como a dedicatória, assim ele não sai. Entendi. Agora, se for um livro que não tem qualquer personalização, eu sinto um pouco mais de legitimidade para criar uma separação. Se o livro não tiver interesse para mim, eu ofereço. Tá. Tem algum livro que você queria ter assinado por algum desses grandes da literatura? Todos. Eu adoraria ter encontrado montanhas de gente. Inclusive, uma das coisas que acontece na minha vida tardia, assim agora que sou um senhor, pelo menos desde a semana passada. Desde terça-feira. O que aconteceu terça-feira? Não, foi na semana passada, eu fiquei adulto, eu não estava à espera e fiquei. Acordei. É assim, uma coisa, é um instante, é como nascer, você não decide. Assim, eu tive uma crise de crescimento e cresci tanto, fiquei adulto. Maravilhoso. Desculpa, te cortei. Não, tudo bem. Mas uma das coisas que eu entendo agora assim com uma certa estupefação, quase incrédulo, é que eu estive com alguns dos meus heróis com livros deles na mão, conversando, e eu não peguei um autógrafo, não disse assim, olha, assina esse livro para mim, por favor. E foi muito impactante para mim há uns meses. Há uma autora portuguesa que faleceu há uns anos, chamada Agostina Bessa Luís, e ela é um monumento em Portugal, é uma autora que eu admiro muito. E eu fui até amigo dela, encontrei várias vezes, li muitos dos seus livros, e é para mim uma mulher muito genial, capaz de gênio puro. E eu achava, eu lembro de pedir um autógrafo para um amigo meu que a adorava, e assim, ele não adorava mais do que eu. E você não tem? E eu não tinha. E eu, há uns meses, mexendo nos livros, eu descobri um livro de ensaio dela, e eu fiquei estupefacto, está assinado para mim, ela assinou o livro. Eu não lembro daquele livro, eu lembro da capa, assim, eu não tinha lido o livro. E eu imagino que talvez tenha sido ela própria que me ofereceu o livro. E a dedicatória é tão bonita, tão delicada, tão respeitosa para comigo, é um reconhecimento do meu trabalho, que eu desatei num pranto. E mais tarde, uns meses, eu tive um sonho com o meu sobrinho, esse meu sobrinho que faleceu, Eduardo. em que o meu sobrinho perguntava: como é que você foi idiota de não ter pego um autógrafo da Agostina? E eu no sonho eu dizia: eu não sei como é que eu fiz isso. E então, como ele tinha falecido, no meu sonho a gente estava na morte, eu tinha acabado de morrer, e a primeira coisa que me perguntaram foi: como é que foi possível você encontrar a Agostina tantas vezes e não ter pego um autógrafo? E então a Agostina veio, não é? Nós estávamos no céu, digamos assim. Eu sei que a Agostina vem assim nesse meu sonho de uma espécie de escuridão, e ela aparece e eu vejo a Agostina, e ela muito chateada, assim, com um ar de poucos amigos, e ela disse: então vou ter de assinar isso, é? E ela então assinou um livro na morte, digamos assim, fantasma. Ela assinou o livro e eu acordei com aquela maravilha de pensar: finalmente tenho um livro assinado pela Agostina. E eu acho que aquilo é óbvio uma reação ao facto de ter encontrado o livro dela. Mas eu não pedia muita gente, não pedia o António Lobantunes, que apresentou um livro meu, um homem que não apresentou livros de ninguém, e que teve a gentileza de apresentar um livro meu. E eu estive com ele várias vezes, adoro o Lobantunes, não peguei... E não pegou autógrafo, não tem um livro assinado. Então fico assim, até mesmo de autores assim e mais Saramago? Óbvios. Eu tenho um autógrafo do Saramago, tenho um livro assinado, e os outros todos sem nada, todos sublinhados por mim, todos estragados por mim. Mas sempre que eu estava com o Saramago, eu não... Você estava conectado com outras coisas, estava com ele. E eu não entendi. Também tem isso. Mas eu não entendi que não é ele que... não é a pessoa, é o livro. E eu fiquei... e eu devia ter ficado com o livro assinado. Enfim. É uma... Ao mesmo tempo...
também é pessoa. Foi incrível ter conhecido e ter privado o Saramago, com o Saramago, com o Lobo Antunes, com a Agostina, com tantos outros. O Ariano Suassuna, que eu encontrei, por exemplo, aqui no Brasil, foi muito incrível tê-lo encontrado. Mas eu, Suassuna, eu peguei um autógrafo. Eu já não era tão novo e já não era tão bobo. E agora até estou numa fase assim que eu fico felicíssimo se encontrar algum autor, ou se até revejo alguns autores que eu encontrei em festivais ou assim, e se tenho finalmente a oportunidade de corrigir essa ausência na minha biblioteca. E então fico muito contente de pedir autógrafos. Perfeito. Eu tenho ouvido você falar algumas vezes da Adélia Prado, né? A Adélia Prado a Adélia Prado está fugindo de você. É uma das minhas paixões. Não, ela está fugindo de todos. Ela vive ela foi para Divinópolis. Imagino eu que ela vive em Divinópolis porque é o mais perto do divino que deve haver, e por isso ela já está em conexão plena com Deus e com as divindades todas. E ela não, se eu já estou perdendo o saco, assim, a paciência para estar com as pessoas, imagina a Adélia, que é mais velha do que eu, 4 anos, e ela não tem saco assim, nem para escritor careca como eu, não é? E então, mas deu certo assim, eu estive falando com ela por mensagem, por imagem, por vídeo. Que ótimo. A gente teve uma conversa muito linda. Que privilégio. E eu vou sim ter um livro, no livro novo dela vai chegar à minha mão, assinado por ela, com uma dedicatória, então tem esse encontro, fica esse encontro guardado. Que é maravilhoso sempre. Esse último livro dela. É lindo. Espetacular. Mas a Adélia não sabe fazer outra coisa assim. Não escrever coisas maravilhosas. Custódio, o que você diz não conta por você diz, toda a gente é especial e maravilhosa, mas eu não digo isso. Eu a maior parte das coisas não gosto. E quando eu digo que a Adélia é incrível, é mesmo incrível. Ela... Senão, se você recebesse aqui a Adélia, ia dizer que ela era especialíssima em tudo isso. Já viu que bobagem colocar a Adélia no mesmo patamar de outras pessoas? Com a Adélia que eu ia poder falar que ela é especialíssima. Não, porque aí você está colocando no mesmo patamar dos outros convidados. Isso não é justo. Isso não é justo, verdade. Me fala uma coisa de títulos de livros. Você gosta dos seus títulos? Eu gosto muito dos meus títulos. Eu sou o melhor esses títulos são seus, meus. De onde eles nascem? Você gosta dos seus títulos? Gosto. Só tem um título que eu lamento, porque eu fui... A editora na altura achou que devia ser assim e eu era meio novo e eu deixei, que é o Remorso de Baltasar Serapião, porque o Remorso de Baltasar Serapião era para ser chamado o Remorso dos Bons Homens. E eu achava muito mais interessante, porque não é tanto o Baltasar Serapião que me interessa, é o horror que os homens instalam. E os bons homens, aqueles que acham que estão cumprindo com uma certa designação divina, com com um certo destino que a natureza escolheu para eles. Então, o Remorso dos Bons Homens seria um título muito melhor. Sim. E na altura a minha editora achou que não, insistiu, coloca Baltasar Serapião, e eu permiti, não devia ter permitido. Foi o único título que foi uma influência. E depois tem Os Homens Imprudentemente Poéticos. Eu tinha vários títulos e a minha editora gostou muito desse, eu na altura também gostei e deixei estar. Também era um título que eu talvez mudasse. Eu gosto, mas talvez colocasse apenas Imprudência Poética, Imprudentemente Poéticos, Homens Poéticos, não sei, se fosse Homens Poéticos talvez fosse melhor. Qual o seu preferido? Você tem um preferido? Educação da Tristeza. Educação da Tristeza, é maravilhoso. Eu gosto muito Educação desse da Tristeza título. É linda. Eu gostei muito de Deus na Escuridão. Deus na Escuridão também é muito bonito. É maravilhoso. Eu sou assim, eu sou suspeito, fui eu que escolhi, mas eu gosto dos meus títulos. Eu gosto de títulos que não sejam meramente explicativos, que não sejam simplesinhos demais, que tenham eles próprios já assim uma dimensão de algum mistério, ou
de alguma complexidade que faça com que você seja solicitado para imaginar qualquer coisa. Por isso, Sim. eu sempre lembro de uma senhora que eu encontrei numa exposição em Portugal, que era a senhora que cuidava do museu, que fazia segurança, não é? Acompanhava, e nós estávamos diante das obras do Amadeu de Sousa Cardoso, que é um modernista que trabalha a abstração e que já coloca assim um pé, quase chega ao surrealismo, não é surrealista, mas é uma abstração que já quase chega a outra coisa. E a mulher dizia, e em Portugal toda a gente adora Amadeu de Sousa Cardoso, é um dos nossos grandes heróis na pintura, e a mulher dizia, não gosto nada disso, não queria ter nada disso em casa, porque a gente olha, não percebe nada do que isso é, vê as figuras todas tortas, todas escangalhadas, mas eles dizem que nós temos de imaginar, e a senhora dizia assim, eu se comprasse uma coisa, eu achava que o pintor é que tinha de imaginar, não era eu. Eu não vou comprar uma coisa que depois eu é que sou obrigado a imaginar. Eu tenho que pagar, ainda tenho que pensar ainda, eu tenho que pagar e eu tenho que imaginar, mas como assim? Ele que pintou, ele que imagina. E eu lembro sempre disso, então... Eu dizia à mulher que ela era doida. Eu disse assim, a senhora é doida. Eu espero é que você não lhe dê assim um ataque qualquer e não desate rasgando aqui as telas e tudo. A minha posição é o oposto. Tudo o que eu faço convido as pessoas a imaginarem. Por isso, se elas gastarem dinheiro com o meu livro, elas vão ter algum trabalho. No sentido em que elas vão ter mesmo de usar a cabeça, vão ter de usar os neurónios para chegar a algum resultado. Porque se você não fizer esse exercício de alguma capacitação, você não vai chegar a conclusão nenhuma, não é? O que é um filho de 1000 homens? O que é uma máquina de fazer espanhóis, por exemplo, não é? Exato. Deus na escuridão, mas Deus não é exatamente o oposto, não é a luz, não é aquilo que nos ensinaram. Você precisa fazer um esforço para conquistar o livro, e começa logo no título. O título é uma pista, mas é sobretudo uma pista para o seu próprio interior, para a sua própria imaginação. É logo alguma coisa que acontece em você e não... Sem você saber exatamente o que está lá dentro. Exato. O livro vai acontecer dentro de você, não acontece fora de você. Perfeito. Você falou uma coisa aí de editores, né? Como que é para você, depois de tantos anos de... tem mais água aqui. Não, eu tenho aqui. Alguém cuidou muito bem de mim, não foi você, Custódio? Vivi. Você nem sabe que a água está aqui. A Vivi e Michele, que eu não sou nada. Isso aqui não existiria se não fosse essas duas aqui. Mas eu quando cheguei, Vivi e Michele não disseram que eu era especialista. Agora eu vou ter que ouvir isso para elas colocaram aqui 2 águas e eu Os Luís Peixoto. O Zé Luís Peixoto tinha 2 águas aqui. Quem mais? A Mara Moura tinha 2 águas. Exato. Não, depois de tanto tempo, tantos livros, né? Acho que tanta história, tanta escrita. Como que é hoje o seu trabalho com editora, assim, para essa coisa, por exemplo, não, esse é um título, acho que não é, acho que tem que ser outro. Hoje você é mais... Como que é, assim, para você hoje esse trabalho, assim, de falar, não, eu já fiz muitos livros, acho que eu sei mais ou menos o que eu já estou fazendo, sabe? Não, eu hoje... Enfim, é muito antipático dizer isso, mas eu não escuto o editor. Assim, eu entrego o livro, está feito. Assim. Claro, alguém lê, sempre tem um erro gráfico, uma coisa qualquer, e às vezes dizem, eu acho que aqui, esse capítulo, talvez devesses escrever mais 2 parágrafos sobre essa figura, porque é tão bonita e não sei o quê. Se eu olhar e achar que não. E normalmente acho sempre que não. Aliás, só o dizerem assim... Eu tenho aqui uma coisa que eu gostaria de debater. Eu já fico assim, já vou recusar. A sensação que eu tenho é assim, o livro é meu, eu sou o imperador em cima do livro nesse instante, depois de publicar não quero saber, mas neste instante eu é que mando, e eu já não quero saber do que você pensa e eu vou fazer o que eu quero. E vai ser isso e pronto. E o título é isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu publiquei a Desumanização, eu publiquei num instante muito visível, com uma tiragem muito grande, assim, com uma apetência comercial muito grande. E várias pessoas, assim, com alguma delicadeza, porque sabem que eu sou mal educado, com alguma delicadeza vinham dizer assim, esse título não é comercial. Assim, quem é que vai comprar um livro chamado A Desumanização? A própria palavra não é fácil dizer, é longa. As pessoas vão ficar com a sensação de que vão ler um livro tremendo, triste.
É assim, é isso mesmo, é tremendo, é triste e é sobre a desumanização. E ele vendeu muitíssimo de qualquer maneira, mas talvez se eu tivesse assim aqueles títulos Vai onde o coração te leva, talvez o livro tivesse vendido o triplo. Mas Vai onde o coração te O leva. vento. Né? É que tem um título, a Susana Tamaro, eu acho que foi um sucesso mundial. Eu não sei se no Brasil o livro tem o mesmo título, mas em Portugal chamava assim, ou Vai onde o coração te levar, é assim uma coisa. Quer dizer, talvez seja o título mais comercial que eu conheço, mas também é o título mais horroroso à face da Terra. Eu ia dedicar a minha vida a fazer coisas horrorosas, coisas bregas para vender o triplo. Por uma razão comercial. Não, está bom assim. O que eu vendo é suficiente para eu pagar as minhas contas e por isso eu tenho o privilégio de manter a beleza e uma certa. Pelo menos. E manter o que você acredita. Manter né? aquilo em que eu acredito. Perfeito. Eu li uma entrevista sua que você fala uma frase que é: a gente escreve para encontrar ou descobrir aquilo que não sabe. O que você tem mais encontrado e descoberto aí nesse seu caminho da escrita aí? Olha, desde logo uma autoestima que é sempre complexa, mas que pelo menos já não me abate, assim, eu já não entro em pânico, não tenho assim, eu também nunca tive muitas crises de pânico, mas tinha assim uma ideia muito complexada de mim mesmo, em que achava que não ia ter lugar, não ia dar certo, alguém sempre sabia mais, alguém sempre haveria de ser melhor. E os livros são uma construção paulatina que acompanha a idade, obviamente, mas são uma construção que atribui muita maturidade em relação a isso, em relação àquilo que nós não conseguimos ser, aquilo que já não temos obrigação de ser, e sobretudo permitem uma ponderação que ela já não acontece através do medo. Então eu chego a qualquer lugar, qualquer autor, qualquer colega, qualquer artista, qualquer pessoa que eu encontre, eu ocupo a minha posição, a pessoa ocupa a posição dela, eu não sinto que tenha de ser menor, não é? Claro, eu vou encontrar o Tom Zé. Tom Zé é um gênio absoluto, é maravilhoso e eu estarei como seu súbdito ali. Mas não é uma coisa que aconteça na minha vida como se me pudesse esmagar. Não, é algo que eu chego perto como alguém fica vendo o incrível que o pôr do sol é. E você não morre porque o pôr do sol é tão incrível, não é? Então eu já não morro porque encontro o Tom Zé, ou não vou morrer porque vou ver o Caetano Veloso no domingo. Eu vou conseguir sobreviver a isso. E antigamente, assim, alguns embates, alguns encontros eram muito complexos porque a minha autoestima, assim, o facto de eu vir de um lugar distante, de uma família humilde, de não ter livros quando era menino, isso criava muita, porque, por exemplo, eu tenho alguns amigos que com 20 anos conheciam o mundo inteiro, tinham viajado na Europa toda, tinham visto Maria Callas a cantar nos anos 70. A primeira viagem de avião que eu faço, eu tenho 30 anos e sou eu que compro, sou eu que posso comprar aquela viagem. Por isso, muitos desses meus amigos, pessoas que eu admiro, pessoas inclusive que escrevem, com 20 anos tiveram acesso a uma biblioteca em casa, a cinema qualificado, a viagens, a ter visto a Grécia, a ter visto Roma, a ter visto o Rio de Janeiro, por exemplo, e eu só pude começar a fazer isso aos 30. E pude começar porque eu batalhei o suficiente para chegar lá. Claro. E então, durante um tempo, já eu era um autor publicado e havia muita coisa na minha fascinação que não era minimamente correspondida, que eu não tinha como verificar, eu não tinha podido assistir, não tinha podido estar lá, não é? E então, hoje, depois de tantos livros, eu acho que aquilo que a literatura mais me ensina é que eu, sobretudo, viajei por dentro do que li, viajei por dentro do que escrevi. Perfeito. E eu estou mais completo do que estava. E o que sou, assim, gostaria de ser
ainda mais bonito. Eu sei que sou incrivelmente belo, mas gostaria de ser ainda mais belo. Gostaria de estar ainda mais magro, porque eu sei que estou muito magro, mas gostaria de emagrecer um pouco mais. Gostaria de fazer outras coisas, mas não tenho como fazer, já não vou a tempo, por isso. E quando eu vou tomar banho, eu olho para mim e eu penso assim: está certo, está bom, está suficiente, eu gosto, eu durmo comigo com muita alegria. Se outras pessoas dormem comigo com alegria, não sei, mas a minha alegria é notória. Eu deito muito alegre. Maravilhoso. Você é muito vaidoso? Não, eu sou horrível, eu tenho uma autoestima no chão. Claro que não, eu tenho consciência que eu estou desfigurado. Velho e desfigurado. E agora até estou numa fase boa, porque eu tive aí assim uma primavera em que eu decidi ir comprar roupa e mudar um pouco de estilo e tudo isso, porque eu vestia obstinadamente as minhas roupas com tendência punk, assim, gótico-depressivo, urbano-depressivo, e eu cheguei a um ponto assim... Urbano-depressivo é muito bom. Eu cheguei a um ponto, eu aceitei a minha condição mais burguesa, e então eu fui assim numas lojas em que eu paguei o dobro pelas calças que eu costumava comprar, e eu comprei umas calças assim de coxinha. E então agora eu passo assim, eu acho que agora de vez em quando, hoje não dá muito, mas por exemplo ontem eu fui na abertura da Bienal de São Paulo e eu estava com umas calças de pintor, assim, que todo mundo olha e diz assim: esse cara deve ser pintor, porque são assim umas roupas que artista pega, sabe? Mas você também tem que ter pelo menos 50 euros para comprar as calças. Exato. Eu sou muito forreta e eu normalmente dava 19 euros por umas calças. Porque eram roupas punks, e a roupa punk é muito barata. É muito barata. Primeiro ninguém quer, e depois o punk, quanto mais coçado, quanto mais estragado, quanto mais rasgado, vai. Você sabe que quando eu estava na universidade, eu comprava a minha roupa, sobretudo os casacos. Eu sou um pouco... Tem um pouco a mania do casaco. E eu comprava os casacos numa feira de velharias em que o povo vendia. Então eu comprava os casacos indigentes, assim, uns casacos de peles sintéticas, normalmente rasgados, muito rasgados. E eu estudei numa universidade privada, que era muito, assim, com muita gente muito granfina, com a mania, todos a fazer 9 horas e a mostrar as marcas das suas grifes parisienses. E eu ia com a roupa que eu comprava praticamente aos sem-abrigo, que eram aqueles que iam vender os casacos que eu comprava, assim, era quem não tinha mais nada. E eu comprava, e eu entrava na universidade, e eu estudei Direito, virei advogado, e eu entrava na universidade orgulhosamente esfarrapado, assim, orgulhosamente com ar de mendigo, porque eu achava que isso orgulhosamente, isso é importante. Porque eu achava que era uma inclusão, sabe, assim, e eu era um bom aluno, eu fui muito bom aluno, então não tinha nem como, as pessoas podiam achar que eu era muito estranho, mas na hora em que perguntavam alguma coisa da matéria e não sei o que, eu estava sempre atento, consciente, tinha lido, eu fiz muito bem o meu curso. Então era muito engraçado, porque eu fazia debates com os professores e tudo, e levantava aquela hipótese, e depois não dava para eu ser exatamente pobre, porque eu estava numa universidade privada, não é? Por isso a ideia não era que eu pudesse ser exatamente um pobre, mas era uma ideologia, era assim uma inclusão, era dizer assim: olha, qualquer pessoa tem direito de estar aqui, se isso é de pagar, eu paguei, então eu venho como eu quero, como eu acredito. Então, era como se fosse assim, um rockstar, mas sério, a sério. Um rockstar advogado. Um rockstar daqueles puros, genuínos, que estão mesmo tentando quebrar regras. Foi muito importante para mim ser assim. Claro que hoje eu não sou exatamente o oposto, eu só não tenho mais aquele corpo, não tenho mais aquela atitude que precisava de um pouco de tupete. Eu hoje sou um velhinho, assim, hoje tenho esta barba branca, eu passo assim no metrô, se for preciso, os jovens dão um lugar, perguntam se eu quero sentar, e a verdade é que eu quero, que eu se ficar em pé muito tempo eu fico mal das costas, eu fico cansado, até a cabeça dói, até a verticalidade, até as dores de cabeça me prejudicam, e por isso eu sou mais um cidadão sentado e até às vezes deitado,
e adoro ficar lendo deitado, assim. Estou nessa fase, então não é muito execuível continuar a ser punk. Né? Um punk deitado o tempo todo, lendo o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Não dá. E comovido com histórias, não é muito. Passou. Não. Ô Walter, você falou aí que você tá um velhinho, não tá nada velhinho, você tá na flor da idade. Os seus livros tratam muito da questão da memória e da infância, né? É uma forma também de você ficar o tempo inteiro ali trazendo se reinventando e redescobrindo aí essa criança dentro de você? Eu fui muito criança até terça-feira, por isso isso há em mim. Mas todo mundo vai querer saber o que aconteceu terça-feira. Eu tenho que ver na minha agenda onde é que eu tive na terça-feira. Aliás, eu acho que consigo ver aqui, deixa eu ver. Hoje que dia é? Nós estamos gravando aqui, quinta, domingo. Nós estamos gravando sexta. Terça-feira, sim, 5. Claro que sim, foi isso. Foi início do julgamento do Bolsonaro. Terça-feira foi dia 2. Exatamente, eu fiquei adulto. Eu quero muito ver como é que isso termina, mas eu exijo consequências adultas, porque eu acho que a brincadeira ali acabou. Mas as crianças nos meus livros, elas são muito importantes, porque eu acho que a criança, ela é um enigma que ela pode perguntar tudo, ela traz a pergunta pura, digamos assim, e você como adulto expõe a resposta que for capaz, e por isso você expõe um mundo no qual acredita. Todos fazemos um pouco isso com as crianças, ou todos achamos que devemos fazer isso com as crianças. Ao invés de mostrarmos à criança o mundo como ele é, a gente mostra o mundo como ele deveria ser. E então todos sabemos que o mundo deveria ser melhor. E todos sabemos o que deveríamos fazer para que ele fosse melhor. A questão é que a criança depois bate a porta do quarto, fica quieta e a gente vai estragar o mundo livremente, não é? Exato. E somos todos agentes desse terror e dessa pioria, não é? Todos pioramos. E fazer muito pouco do que a gente falou para ser feito. E depois se comentamos com alguém, sempre comentamos como se estivéssemos numa posição de uma candura e de uma pureza, de uma integridade que na verdade nenhum de nós ocupa. Fazemos todos uma borrada em algum instante e somos todos silentes em relação a coisas sobre as quais devíamos falar. Muitas vezes somos cobardes e partilhamos menos do que devíamos partilhar. Então falhamos sempre, mas a criança aparece nos meus livros assim, é uma tentativa de apelar, ou é uma tentativa de fazer uma medição. Ela é uma como é que se diz, uma coisa de medida, há uma expressão, é uma unidade de medida que tem que ver com os valores morais, com a ética. Eu uso a criança para medir a ética. De facto, é como ter um tamanho para saber até que ponto é que a ética existe ou não. Perfeito. Que recado que você mandaria para o Walter, criança? Olha, espera um pouco que vai melhorar. Um dia melhora, um dia fica mais fácil. Eu fui um menino bastante perdido, bastante demorado em algumas coisas e entristecido com muita coisa, e muito injustiçado também, muito vítima de muita coisa na escola. A escola para mim foi um inferno até a universidade. A universidade foi ótimo, mas o tempo todo até a universidade foi muito horrível. E eu talvez eu achei que ia morrer muito cedo, achei que ia morrer com 18 anos. Eu vou ter 18 anos, vou poder votar, por exemplo, vou morrer sumariamente, porque não vou estar preparado para isso. Eu achava o mundo tão agressivo, era tudo tão agressivo, e eu só queria sossego, só queria desenhar e ler, eu queria tanto ficar quieto. Escolher palavras, colecionar palavras, sem que fosse um poema, sem que fosse nada que a professora mandasse. Eu queria tanto esse sossego, e o mundo era tão agressivo, tudo era tão horroroso. Para mim era tudo tão pior do que poderia ser, que eu achava que ia morrer muito cedo. Então aquilo que eu aprendi foi sobretudo a pensar que vale a pena esperar. Um dia a gente toma um pouco posse da vida, e não inteiramente, mas o bastante
para conseguirmos estar bastante protegidos, muito protegidos e melhorar em toda a linha, melhorar tudo. Perfeito, muito bom. Bom, você veio para o Brasil agora, participou a segunda vez da Flip, em função também do lançamento do Filho de Mil Homens, que foi adaptado para o audiovisual, né, com a Netflix. Queria te perguntar sobre a adaptação, sei que você gostou muito, estava lá no lançamento, lá com você. Mas queria te perguntar duas coisas. Primeiro, se você pensa em alguma outra obra sua que eventualmente pode vir a ser adaptada, e do que você viu até hoje de adaptação que mais você gostou. Olha, há um povo aí que está com a máquina de fazer espanhóis nas mãos para adaptar, por isso já é uma produção que está correndo, que curiosamente começou exatamente no mesmo dia em que eu assinei um compromisso para o Filho de Mil Homens, assinei para a máquina de fazer espanhóis. E isso tem anos, já foi antes da pandemia, mas o cinema é assim uma coisa bastante demorada, e então a máquina vai acontecer, vai virar filme. Demais. A adaptação do Filho de Mil Homens, para mim, está absolutamente perfeita. É a primeira vez que um romance meu vira filme. Eu tenho várias coisas escritas para cinema, mas que foram escritas de raiz para cinema. Esta é a primeira vez que um livro vira filme. E eu achei que o Daniel Rezende fez um trabalho absolutamente primoroso. E por isso eu estou muito ansioso para poder ver outra vez. O filme vai estrear aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Estou muito ansioso por poder voltar para ver o filme, porque em algumas... Sabe quando você vê um filme e ele tem um impacto, mas a maior parte das coisas, ou uma parte das coisas, só começam a cair na sua consciência depois, nos dias seguintes. Você vai recuperando e vai lembrando determinadas situações, imagens. O Daniel fez uma obra muito plástica, com uma beleza plástica absolutamente perfeita, e ele conseguiu montar praticamente todos os quadros do livro. O que para mim era muito complexo de fazer, porque o livro funciona por quadros, não é? Ele quase começa como se fosse uma coleção de contos que depois se juntam, se mesclam. E eu achava que seria muito difícil alguém atender todas aquelas fases do livro em que a gente entra para dentro de uma casa completamente distinta, com pessoas completamente novas. Mas ele faz isso, ele conseguiu fazer isso e conseguiu mesclar tudo de maneira a que a gente entenda que na verdade está a haver uma mesma história. E eu acho que ele fez ali uma obra-prima. E eu na altura na Flip dizia, parecia brincadeira, mas eu não é tanto uma brincadeira, de facto. Eu acho que ele pode ter feito um filme que pode ser melhor que o livro. Por isso, o que é uma coisa que eu acho concretamente muito rara, não é? Muito Normalmente raro. A gente prende-se a um livro e adora o livro, e depois os filmes são muito aquém, não atendem a tudo, não mostram tudo, não têm o luxo de poder usar os recursos, não é? Normalmente, porque o livro você pode escrever o que quiser, porque você não está pagando o efeito especial. Não paga a produção. Exato. Né? Qualquer coisa que você imagine vai poder ser imaginado pelo leitor, e não tem custo isso, não vai ter um custo, além do esforço que falávamos no início. O filme, para estar à altura muitas vezes dos livros, precisam desse custo, né? Tem que ter produção, tem que ter muita engenharia, muita técnica, muita arquitetura, e o Daniel teve acesso a isso tudo, e teve tem um elenco deslumbrante, e ele conseguiu atender a essa beleza que havia, que eu acho que fica na cabeça das pessoas, e por isso acho que as pessoas vão gostar muito do filme. Perfeito, maravilhoso. Estou bem ansioso. Quando que é a mostra? A mostra vai ser outubro. Outubro. Então já eu estou bem ansioso para ver, ainda mais depois Espero que goste. Depois do que você falou que gostou. Então assim, acho que aí a gente fica mais ansioso ainda para ver. Mas a gente viu ali, né, na Flip, a plástica, a cena da praia, aquela casa azul. Mas aquilo não é nada. Aquilo não é nada perto do que está lá dentro, meu Deus do céu. Não é nada, aquilo não é nada. Assim, aquilo... Há lá uma foto que é o Crisóstomo sentado ao lado do Camilo com o boneco. Essa foto é muito bonita, dentro da casa dele a casa dele é incrível, bolaram uma casa perfeita.
Mas a casa da Isaura, a casa da mãe do Camilo, são lugares absolutamente espantosos. Eles conseguiram construíram uns espaços e foram ao encontro de uns espaços que são absolutamente inacreditáveis. Maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Que maravilhoso. Ansiosíssimo. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es, que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Um livro que você não gostou muito. Quais são esses 3 livros para você? Olha, um livro que toda a gente mandava ler e que eu li assim esperando ser uma maravilha e achei chato, e muita gente vai odiar que eu diga isso, porque muita gente mandou eu ler porque acham que é incrível, é O Ano do Pensamento Mágico, da John Didion. Eu não gostei nada, eu compreendo, é um processo de luto também. Exato. Eu não gostei nada do livro, achei muito lento e achei que ela fica descrevendo coisas que são da técnica hospitalar ou da decadência do corpo, mas não é da emoção, do sentimento. Assim, quando eu leio assim, qualquer coisa que eu prefiro, por exemplo, o Roland Barthes tem um livro sobre a morte da mãe dele, e a morte da mãe dele aconteceu quando ele já era assim, não sei se tinha 60 e tal anos, 70 e tal anos, a mãe dele morreu bem velha. E o livro é uma porcaria, o livro do Roland Barthes. É mal escrito, precipitado, é alarmista, tem assim um sofrimento muito infantil e tudo isso. Mas eu prefiro esse livro do Roland Barthes, que é bobo, perante um sentimento que de bobo não tem nada, mas o livro é bobo, ao da John Didion, que fica ali procurando assim uma eloquência para uma coisa que é só, em que ela apresenta muitos detalhes técnicos e descrição dos dias, do que acontece quando acorda e do que come ou não come. Acho aquilo tudo muito chato, então peço perdão a quem adora o livro, mas eu de facto não foi para mim. Está tudo certo. Depois, para emprestar, um livro que eu emprestaria o NECA da Amara Moira, porque eu acho que o NECA junta várias coisas que me interessam. O título já é maravilhoso. Eu posso dizer NECA perfeitamente, porque eu sou português e NECA não existe em português. Quer dizer, existe, mas não se diz assim, diz-se de outra forma. Então, NECA para mim não é nada, não significa nada. Vocês podem corar e eu não tenho problema com a palavra. Mas o NECA o que faz é, para além de trazer assim um mundo sobre o qual nós sabemos pouco e sobretudo assim em modo testemunho direto de alguém que conhece esse mundo, o que a Amara Moira faz é muito maravilhoso, porque ela traz uma linguagem da rua. Exato. E mostra como a literatura acontece assim, como a literatura é uma poética. Não significa que seja poética, que seja um poema, mas a literatura é sempre uma poética qualquer, é sempre uma forma de falar. E ela teve essa inteligência de, é claro, e para mim que sou português, o arranque do livro levanta ali um desafio, porque durante 4 ou 5 ou 10 páginas eu não entendia algumas coisas, mas depois tudo clareia, porque você conquista a linguagem e entra também tem coisa da linguagem ali que até a gente brasileiro também, se você não está conectado com a linguagem, também não entende. A gente não chega lá. Por isso eu emprestaria esse livro para todos os meus amigos conservadores, para poderem continuar a assistir ao julgamento do Bolsonaro felizes, lendo uma coisa que é boa, edificante, culta e inclusiva. Perfeito. E para enaltecer? Para enaltecer, tantos livros, meu Deus. Eu vou ser educado, como eu estou no Brasil, eu vou precisar de escolher, por exemplo, o Zero, do Inácio de Loyola Brandão. Porque o Zero é uma distopia. Eu acho que nós estamos namorando, paquerando todas as distopias. Fomos avisados, todo o século XX foi um aviso, um alerta
para esse futuro de uma humanidade que se perde, e não significa que seja o fim da espécie, significa que a espécie talvez não seja capaz de produzir a humanidade. Nós, como bichos, podemos continuar a existir, mas talvez sejamos um tipo de bicho tão distinto que já não nos possamos reconhecer como humanos, não é? Sejamos assim uma espécie de outro animal, um outro animal qualquer. E o Zero, ele traz isso. Aliás, a obra do Inácio, ela caminha nesse sentido, não é? Não verás país nenhum. A obra do Inácio é quase uma súplica musculada, não é? Viril, mas uma súplica ainda assim, para que a gente regresse, faça um caminho de regresso ao império da ética e ao império da humanidade. Então eu enalteceria o Zero com muita convicção. Maravilhoso. Boas indicações aí também. Acho que tanto o Emprestar quanto o Enaltecer. E está claro o ponto também com relação ao livro da Joan Didion também. Bom, você acabou de lançar no Brasil, essa edição é a edição portuguesa, o Educação da Tristeza, onde você fala, né, trechos bem pessoais aí, você fala de perdas que você teve recentemente, como seu sobrinho Eduardo, uma das suas melhores amigas e tudo. É possível educar a tristeza? Você tem educado? É possível. Você sabe que, enfim, isso é muito... Tem alguma intimidade, mas as coisas são que são, e a vida é feita desta forma, e não tem por que ser um segredo. A doença do meu sobrinho morreu de câncer. O meu sobrinho foi diagnosticado com 14 anos de idade e morreu com 16. E a doença do meu sobrinho prolongou-se mais talvez do que se poderia esperar. De início ele foi diagnosticado e o médico falou que ele talvez tivesse 2 meses de vida e no máximo 6 meses. Por isso ele viveu 2 anos e meio a mais. Quando isso acontece, a minha família entra num tempo bastante perturbado. E uma das perturbações tem que ver com uma depressão em que a minha mãe entra, um ciclo de algumas crises de pânico. E em dezembro nós estávamos recebendo continuamente a notícia de que o meu sobrinho poderia morrer naquele dia, não é? Então estávamos naquele ritual violentíssimo de receber a notícia: hoje eventualmente o Eduardo morre, vai ser hoje que morre, em princípio é hoje que morre. E por isso estávamos fazendo aquele ritual de corrermos ao hospital. Ele estava internado no hospital de oncologia, e nós constantemente naquele dezembro estávamos fazendo essa visita que toda a gente coloca uma cara de normalidade, mas que toda a gente morre por dentro, porque em princípio é a última vez que vê o menino. No dia 10 de dezembro, por isso nesse ritual em que nós estamos à espera da morte do meu sobrinho, a Isabel, que é minha companheira da vida inteira de 30 anos, morre. E com um aneurisma que ninguém previa que ela pudesse ter. E ela estava felicíssima, num tempo muito feliz da vida dela. Ela sentiu mal ao fim de um jantar e passou mal, e a gente foi para o hospital, e às 4 da manhã ela morreu. E eu voltei para casa, e eu cheguei a casa às 7 e pouco, e a minha mãe não deu conta. A minha mãe, nesse ciclo depressivo das crises de pânico, a minha mãe não deu conta que eu passei a noite fora, porque eu estou cuidando da minha mãe não tem condições de viver sozinha agora, e eu estou com ela. Às 7 e pouco da manhã, quando eu entro, 7h20 da manhã, eu estou vestido, estou entrando pezinhos de lã para o meu quarto, estupefacto com o que a vida me tinha acabado de fazer. E a minha mãe acordou e foi no banheiro, acordou simplesmente, e viu-me vestido e perguntou porque é que eu estaria vestido às 7h20 da manhã, de uma manhã de domingo, e se estava tudo bem. E eu, porque a minha mãe estava em depressão e com crises de pânico, eu disse que sim,
que estava tudo bem, que tinha vestido muito cedo, mas que achava que afinal ia deitar-me um pouco mais, porque era muito cedo, tinha perdido o sono, mas ia deitar-me um pouco mais. E ela não entendeu nada, ela não deu conta que eu vinha de um... Você estava chegando, na verdade, e não saindo. E que eu estava vindo de uma das noites mais horríveis da minha vida, de perder uma das pessoas que eu menos podia perder na minha vida. E por ainda isso, mais nesse momento, né? E eu disse que sim, que estava tudo bem, e ela acreditou, porque ela não conseguiu ver na minha cara, nem nos meus gestos, nenhum tipo de consternação. E aquele instante foi o instante que eu entendi que eu tinha educado a tristeza, que eu percebi, eu não vou poder... Perfeito. Eu não vou poder descer disto, porque eu não vou poder... Naquele domingo, nós recebemos outra vez a notícia que o meu sobrinho haveria de morrer. E eu pensei, eu vou ter de ir visitar o meu sobrinho. E eu vou lá, vou fazer de conta que está tudo bem, eu não vou poder falar na morte da Isabel. E eu não vou poder... permitir, eu não vou poder fazer com que a morte da Isabel tenha o tamanho que tem perante a minha mãe, porque senão a minha mãe, que estava com tensões a 23 e prestes a ter um ataque cardíaco, senão a minha mãe vai voltar para as urgências. Eu estava em hospitais todos os dias, eu trazia a minha mãe de um hospital para deixar em casa e ia para o hospital visitar o meu sobrinho, e por isso eu engoli assim o fígado e os pulmões, e o coração já não tem há muito, e eu pensei, essa tristeza ela vai ter de acontecer, ela está instalada, a tristeza já existia porque estávamos vendo o meu sobrinho a morrer. Sim. As dificuldades já existiam porque eu estava segurando na minha mãe, mas eu pensei, essa tristeza vai ter de ser educada, e o mínimo que ela vai poder fazer ela vai ser triste, mas ela não vai poder ser patológica, ela não vai poder ser uma doença, porque se eu permitisse que eu virasse deprimido, que eu deprimisse também, que eu ficasse acamado, que eu deixasse que aquilo tomasse conta da minha cabeça inteira, eu não ia poder fazer mais nada por ninguém, não é? Eu ia virar mais um problema na família e eu ia ficar... Então eu simplesmente comi os órgãos. Então, e hoje um pouco essa conversa que a gente tem, assim, meio brincando das pessoas, do isso, assim, eu muitas vezes estou dizendo, agora estou contra o amor, não quero gostar de mais ninguém, não quero amar ninguém, não sei o quê. É uma brincadeira que eu inventei para colocar um pouco a distância nessa afetividade, na capacidade de continuar a sofrer por alguém. Não estou num instante em que eu possa sofrer por mais ninguém, ou que eu não quero sofrer por mais ninguém. Quero que toda a gente esteja bem, feliz e saudável. Não tenho muito mais espaço, assim, mas eu estou bem, assim, nesse sentido em que eu não permito que a tristeza, inclusive, supere o orgulho que eu tenho de ter conhecido essas pessoas, e por isso eu falo muito disso, inclusive com a minha mãe. Essas pessoas que a gente perdeu, elas têm de estar no património da nossa felicidade, não podem estar no património da nossa miséria. O meu sobrinho não vai estar guardado na miséria da família, não fica no armário das coisas horrendas. Ele vai ter que ficar na sala, luzindo como um fantasma maravilhoso. Não, e até porque também eu vi você falando sobre isso, e você falando da força do Eduardo, né? Acho que o Eduardo ensinou muito para vocês também, né? O Eduardo não entrou em pânico. Exato. E eu fiquei maravilhado. O Eduardo, acho que é o primeiro exemplo de uma pessoa que educou a tristeza. E um grande exemplo. Porque ele nunca entrou em pânico, e ele sempre encarou aquilo que estava a acontecer como uma contingência, assim. Ele dizia, é estatístico, vai acontecer a cada vez mais gente, inclusive a cada vez pessoas mais novas. E o Eduardo esteve muitos meses internado, e ele estava na ala pediátrica. Então o Eduardo até era velho para aquelas crianças que lá estavam. Enquanto ele lá esteve, morreram muitas crianças mais novas. Morreram crianças de 5 anos, de 6 anos, com cânceres parecidos ou cânceres terríveis. E por isso o Eduardo era adulto o suficiente para poder tomar um pouco o poder da sua cabeça. Enquanto que uma criança com 5, 6, 7 anos, que ele via passando nos corredores, ou que quando ele andava um pouco, caminhava um pouco por ali, eram crianças que ele via morrendo,
eram pessoas muito mais desamparadas, não é? Com muito menos armas para se estruturarem num momento tão terrível. Então ele dizia, não, se vai acontecer a cada vez mais pessoas, inclusive a pessoas novas, inclusive a crianças, porque não aconteceria a mim? E não é injusto, porque se acontecesse a outra criança, ia ser tão injusto com ela quanto comigo. Por isso não é uma questão de justiça, é uma contingência, é uma coisa da saúde. E então, isso é de uma lucidez. Nossa, e uma espiritualidade... E você vai ver pessoas com 100 anos que não morrem dessa forma lúcida, não é? Então, lúcida. Que não aceitam essa contingência, é uma contingência, vai ter de acontecer. Perfeito, muito bonito, lindo. Linda essa história. Então não me interessa a John Didion lá com o café da manhã, comemos, fomos, recebemos as análises, não sei o que, eu não quero saber das análises, não é isso que me interessa. Eu quero é saber disso, eu quero é saber de uma criança de 16 anos que disse, não, eu não estou contra nada, eu não sou vítima de nada. Se não fosse comigo, ia ser comigo, condolado. era com outra pessoa. E se não fosse o tio Walter, ia ser o tio Eduardo, o tio Manuel. E ele diz assim, tem que acontecer assim, eu tenho de estar à altura disso, tem que acontecer assim, eu sei o que isso é. Sabe o tamanho de uma coisa dessas, de um menino de 16 anos, assim, eu sei o que isto é. E a John Didion viu morrer o marido dela, que era muito mais velho, e ele parece que não aprendeu nada. E ela fica ali catando coisas no café da manhã, achei muito pouco. Não é a dor dela, isso é claro que eu respeito. É o livro é que eu acho que é uma porcaria. Perfeito. A gente está indo para o finalzinho aqui, tá? Aleluia! Não? Convida outros especialíssimos, não é? Mais convidados especialíssimos. Convidado é Adélia Prado. Zé Luiz Peixoto, volta aqui, tá? Vai fazer o segundo. Venham outros portugueses, não posso ser Adélia o único Prado. aqui. Claro, outros escritores que venham aí ser especialíssimos. Quero ver se eles têm duas águas. Maravilhoso. Vou ler o trechinho aqui, a gente faz um ping-pong e a gente encerra, tá bom? Infelizmente, seu Walter. Eu sou assim, agora sou assim. A memória é a única possibilidade de regresso. Quem perde a memória está expulso. Eu sei que o tempo de vida é uma brevidade e que estamos realmente todos morrendo à pressa. Aquilo que nos cria a impressão de longevidade e continuação é a capacidade de conhecimento. Um dia só sobrará quem lembre, mas nós já não. Depois, nem isso. Teremos sido a oportunidade fugaz de alguma felicidade e regozijo, e o mundo não vai se importar demasiado com isso. Eu sei que amo os livros porque eles são a demora do tempo, mas queria que este não fosse uma contagem passando. Preferia que fossem as pessoas juntas. Também paisagens, água limpa, o sol, muitos livros, muitos quadros, muitos discos. Mangas, morangos, bananas, chocolates. Pássaros e cachorros pequenos, do tamanho de bonecos, que possamos embalar no colo. Que o tempo fosse o odor das maçãs verdes, o Leonardo Cohen, a Elza Soares, o John Sebastian Bach e o Ney Matogrosso. Mas o tempo conta coisas, não as junta. Separa gravemente. Ele enumera o respectivo desaparecimento de tudo. O tempo é a disciplina do desaparecimento. É um roedor. Devia ser ofensivamente declarado da família dos ratos, dos vermes, da ferrugem, das bactérias nocivas que apodrecem qualquer coisa. É a relação do tempo, o tempo e a memória de novo aqui, né? Dando recado e nos convidando... Por isso eu tenho tantos problemas com a idade. Eu não lido bem assim com o apagamento das coisas. Talvez os meus cadernos que a gente falava sejam uma tentativa de não apagar nada. De fazer é claro que conversando com você seria muito indelicado eu estar aqui anotando ou desenhando alguma coisa, mas você vê a expectativa que eu tenho de até gravando uma coisa, fazendo durante uma conversa. De até gravando uma coisa e eu estar diante da hipótese de preservar qualquer coisa. E eu acho que é a minha fúria contra a passagem, contra o esquecimento, contra o desaparecimento. Então, se a gente deixar, tudo desaparece imediatamente, não é? E eu tento não deixar, mas eu sei que é inevitável. Vou desaparecer inteiro.
Não, é? Não importa nem que esteja tão gordo, eu vou desaparecer inteiro. Perfeito. Eu achei lindo esse trecho. Fala muito de tempo, de memória. E essa coisa que o tempo vai corroendo de verdade tudo, né? E ele entra assim, é uma coisa mais que água, mais que ar. Ele entra e vai desgastando tudo que você presume que é perene, presume que vai ficar, não fica nada, não. Acho que vai tudo embora. Acho que encontra brechas em lugares que não tem brechas. Esse é o tempo, né? Passa as paredes, não é? Atravessa Exato. paredes. Exato. Muito bom, querido. Bom, a gente vai para o nosso ping-pong agora. Esse ou aquele, não vai ser a prima, vai ser livro e livro. Não vai ser o cunhado. Vai ser livro e livro. Para a gente encerrar aqui, tá bom? Ok. A terra dá, a terra quer. Já ganhou, não precisa perguntar mais nada. Antônio Bispo dos Santos. Antônio Bispo, que é maravilhoso. Acabei de ler, espetacular esse livro. Aliás, Ana, você precisa ler esse livro. Já está dado o recado. Você não leu, você é boba, Ana. Tem que ler já. Hoje. Esse livro é maravilhoso. E fala muito da coisa da casa, da terra. E tem tudo, e da língua, da linguagem, da fala, da ocupar a língua. Não, mas já ganhou, não tem mais. Vai fazer o quê? Você vai ter que... Vai vamos ver se ganhou mesmo. Vamos ver se ganhou mesmo. Ganhou. Vamos ver, eu vou confrontar aqui com outras coisas que você gosta também, que eu sei. Só se for pudim de leite. A terra dá, a terra quer, ou Angu de Sangue do Marcelino Freire? Ai. Olha, não, mas Marcelino, aí já tá olha, eu adoro, o Angu é lindo, mas eu vou ficar com o Nego Bispo. Perfeito. A terra dá, ou Becos de Memória da Conceição Evaristo? Ai, Conceiçãozinha, me perdoe. Ai, peraí. Eu pelo menos vou revelar sofrimento. Tá. A terra dá, a terra quer. Você sabe que o Marcelinho veio aqui, não sei se você viu o trecho, que ele pede desculpa pra você, né? Que coloca um livro seu. Ai, que bom que ele já fez você isso. Já deu troco. Ah, então tá bom, então já sinto achei melhor. Maravilhoso. Ele falou, Walter, eu te amo, você me perdoe, mas eu vou também Marcelino, olha, vou manter o Lúcio Cardoso. Foi Lúcio Cardoso? Lúcio Cardoso. Eu trocaria, não ficaria com o Lúcio Cardoso. Crônica da Casa Assassinada. Ah, Marcelino, você é bobo. Marcelino, por amor de Deus. Todo mal. Nossa amizade, desceu. A amizade agora acabou. Acabou. A terra dá ou Nenhum Olhar do Zé Luiz Peixoto? A terra dá, a terra quer. A terra dá, a terra quer ou A Hora da Estrela da Clarice? A terra dá, a terra quer. Terra dá, terra quer ou Poesia Reunida da Adélia Prado? Ai, Adelinha. Poesia Reunida da Adélia Prado. Mas tá vendo? Não falei que você não ia manter. Mas eu quero os dois. Poesia Reunida da Adélia ou Baioa Sem Data para Morrer do Rui Coceiro? Coceiro, sou muito teu amigo, mas a Adélia. Mas olha, Custódio, entre a Adélia e o António Bispo Santos é a mesma coisa que você dizer assim, gosta mais de papai ou de mamãe? Isso é muito absurdo, isso é um desrespeito. Mas faz horrível, parte, não, faz é horrível. parte do... Esse podcast é muito horrível. Estou fora. Esse quadro não tá dando. Vai ter que manter até o final. Poesia Reunida ou A Escravidão do Laurentino Gomes. Adélia. Poesia Reunida. Adélia, olha, Adelinha, vai valer essa chamada aí, viu? Poesia Reunida ou Ensaio sobre a Cegueira? Adélia. Ai, Saramago, quando eu chegar ao céu, não me faça mal. Vai ter que chegar de mãos dadas. Mas com a Adélia. Poesia Reunida ou Mar Morto? Adélia. Poesia Reunida, da nossa amada Adélia Prado, para finalizar, ou o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa? Falei que eu ia te colocar em maus lençóis. Que crueldade. E é o final, vai ser quem vai ganhar o jogo. Olha, como o Fernando Pessoa não teve a decência de ser meu amigo... Eu vou deixar a Adélia Prado. Mandar um livro, eu vou deixar a Adélia. Eu só vou dizer isso. É porque a Adélia é mais do que a poesia. É uma energia que vem da palavra, que ela parece que nos salva de tanto nos querer salvar. Verdade. Em alguns instantes, se a gente lê um poema da Adélia,
o dia muda. É como se você entrasse num clima diferente mesmo, como se nascesse o sol numa hora em que você precisa que o sol nasça assim. Não é a hora certa, é a hora que você precisa, e isso a Adélia faz. Sim. E o Fernando Pessoa entra na sua cabeça, mas a Adélia é uma coisa de uma energia cósmica, de uma coisa espiritual que sustenta a vida. Então, minha Poesia querida reunida Adélia de Adélia Prado. E Exatamente. encerramos o quadro e encerramos o programa. Que você já acabou com o meu podcast, falou que não é o pior podcast do Brasil. Espero que venha muitos escritores sofrer isso, porque eu já sofri isso. Brincadeiras à parte. Gente, obrigado aí, obrigado pela audiência. Walter, muito obrigado. De verdade mesmo. Papo delicioso. Obrigado, querido. Eu sou um fã do seu trabalho. Só pra gente fechar aqui, esse podcast existe pelo Custódio Leitor, pelo que eu leio, porque eu aprecio o texto, a literatura, a palavra e tudo. E você tem uma responsabilidade grande desse projeto, porque eu me tornei mais leitor depois dos seus livros. Né? Você viu que eu falei aqui, a gente offline. Você diz isso de a dois todos? Não, eu vou ver os programas anteriores. O problema é que tem 80 episódios. Eu vou ver o finzinho para ver se você diz isso em todos. Não, mas brincadeiras à parte, mas você viu que 2 livros que estão marcados ali no mesmo mês, né? Então, assim, acho que aí você consegue dimensionar o peso e a importância que tem. Não foi um mês em que você partiu uma perna, não podia sair na rua? É um mês que eu estava trabalhando, inclusive. Mas brincadeiras à parte, querido, obrigado Obrigado, Custódio, obrigado. Pela sua agenda, obrigado pela sua gentileza sempre comigo. Obrigado. De verdade mesmo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua palavra, pela sua arte. Obrigado. Obrigado pela sua paixão pelo Brasil, por estar sempre aqui com a gente. Venha mais, fique mais. Venha de vez daqui a pouco, mora aqui com a gente, vai ser muito mais legal. Talvez. Mas obrigado por tudo mesmo, tá? Obrigado, foi um prazer, obrigado. Obrigado. E espero que venham mais pessoas, que foi muito bom estar aqui. Maravilha. Gente, obrigado aí, obrigado pela audiência, obrigado por tudo. Já para vocês mais episódios aqui com autores também especialíssimos. Tô fora, não vocês. Volto mais. Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê já. Um beijo.